E aí, Delcides? E deu certo agora, né? Tá? Agora deu certo. Agora deu certo, eu tô te ouvindo bem. Você tá me ouvindo? Tô, tá beleza. Pronto, agora funcionou. Que bom que a gente vai, como é que se diz, começar, o pessoal tá chegando. Deixa eu só dar uns informes antes da gente começar. Tá certo. Lembrando, pessoal, que a gente vai fazer a conversa com Delcides e as perguntas vão ficar para o final, tá certo? Quando tiver por volta da meia hora, 40 minutos, a gente começa a aceitar as perguntas para colocar aqui na conversa. Lembrando, pessoal, que na próxima quinta-feira a gente tem um conversa no Insta que se chama Discursos do Ódio e Democracia, com a Mariana Fischer, que é do Departamento de Direito da UFPE, ok? Na próxima semana, segunda-feira, dia 27 de abril, a gente tem uma outra conversa, né, uma conversa no Insta com o professor Vanderlei Carvalho, cientista político da Univasf, sobre política, liberdade e confinamento. Segunda-feira, dia 27 de abril, às 18 horas também, né? E na quarta-feira da semana que vem, dia 29 de abril, a gente também tem uma conversa no Insta com a temática violência, mulher e pandemia, com a professora da Escola Superior de Advocacia, ESA, né, lá do Recife, membro da OAB, né, da Comissão da Mulher da OAB, a Daniela Mello. Então, a gente tem a gente já está agendado para a próxima quinta-feira com a Mariana Fischer sobre discursos do ódio, e segunda-feira e quarta-feira da semana que vem com Vanderlei falando sobre política, sobre confinamento, e a Daniela na quarta-feira da semana que vem. Quinta-feira agora, Discursos do Ódio e Democracia com Mariana Fischer, do Departamento de Direito da UFPE. Ok, galera? Vamos começar aqui com o nosso amigo, professor Delcides Marques. Delcides se eu não me engano, me corrija, Delcides. Delcides é antropólogo, é oriundo de São Paulo, fez mestrado e doutorado na Unicamp, né? E é nosso professor aqui de antropologia aqui na Univasf. Né? Tudo bem, Delcides? Como é que está você? Tudo jóia, Fernando. Estamos levando, né? Essa situação complicada aí, mas estamos Isso. indo. Como é que tu tá aí se virando aí? Como é que tá se cuidando aí na pandemia? Você que tem um bebezinho aí, como é que vocês estão se virando aí? Rapaz, só quem sai de casa, muito raramente, sou eu, né? Quando tem que resolver coisa de alimentação e só tentei sair o mínimo possível, né? Nesse período. A neném e a minha esposa não saem de casa para nada. E quando eu saio também com todos os cuidados e o mais rápido possível. Então tá sendo a Aham. gente tentando se cuidar mesmo, se proteger, tá confinado, Literalmente, né? literalmente. Delcides, nessa época agora, como é que está sendo tua rotina em casa? O que é que tu tem lido? Se tem assistido alguma série? Como é que tem lido coisas do trabalho? Tem lido romance? Como é? Tem feito alguma dessas coisas ou não? Tem cuidado só do bebê mesmo? Não, então, eu tô conseguindo estabelecer uma rotina que está sendo até produtiva, apesar do período bastante complicado, né? Mas eu estou conseguindo colocar em ordem questões do trabalho mesmo, relações de orientação, estou conseguindo acompanhar os alunos que estão terminando seus trabalhos, participando de bancas, muitas bancas, né? Inclusive, quinta-feira agora, um orientando meu defende o mestrado, e estou lendo bastante coisa também. Estou preparando umas aulas diferentes aí que vão sair em breve. Estou gravando umas aulas também para tentar me apropriar desse ambiente virtual, né? Estou gravando um material que logo vai sair também. E é isso, né? Tô aos poucos, né? Me adaptando no sentido de, enfim, né? Já tem um mês tal que a gente está desse jeito. Então estou tentando manter essa rotina de trabalho, essa rotina de leituras, que eu acho que são importantes. Com relação à série, a gente está assistindo também uma série chamada Reinado, que inclusive passa por algumas questões históricas que eu gosto bastante, que tem a ver com o século XVI e século XVII, com relação à Escócia, Inglaterra e França. Eu gosto bastante desse período. E então é uma série bem, bem legal mesmo. E aí, de vez em quando, assiste um filme, né, uma coisa ou outra.
porque também precisa, né? Então é isso, eu estou E, intercalando o período da manhã com leitura, com trabalho, com preparação de aula. Período da tarde fico mais com a neném, cuidando da neném, às vezes tiro um cochilinho, que ninguém é de ferro, e aí à noite a gente assiste alguma coisa em família. Então é mais ou menos esse o caminho que eu estou fazendo. pô, legal. Tu como é que você disse, uma rotina bem, pelo que tá passando assim, tua rotina tá bem, como é que se diz, bem estruturadinha. É, Delcídio, o é. que seria da gente se essa pandemia fosse nos anos 80, quando a gente não tinha internet, não tinha TV a cabo, não tinha uma série de coisas, né? Nem é mais TV a cabo agora, como é que se diz? É via satélite, mas assim, a gente tem internet, então tem Netflix, tem Amazon Prime, tem YouTube, tem uma série de coisas. Como é que tu acha que seria essa pandemia se a gente tivesse nos anos 80? Já imaginou sobre Rapaz, isso ou não? eu tô pensando agora. Rapaz, eu imagino que o desespero ia ser muito maior, né? Porque essas mídias todas ajudam a gente a lidar com isso, né? A gente vai Uhum. se entretendo, assiste uma coisa, assiste outra. A internet é uma aliada muito grande para a gente, por mais que a gente saiba que tem muita coisa que precisa ser peneirada, né? A gente precisa saber, ter alguns critérios para escolher o que ler, o que assistir, porque tem informações desencontradas também. Mas de um ponto de vista geral, assim, é muito produtivo ter a internet, ter as redes sociais também. Eu estou acompanhando várias lives, sempre que eu posso. Então, assim, tem sido muito enriquecedor, né? Vários professores tomando iniciativa como você, que, assim, eu tenho que parabenizar, né, já de início, é, a sua coragem, né, de dar a cara, Uhum. de propor esse tipo de atividade. É muito legal mesmo, muito bacana acompanhar isso, porque aí, no final das contas, a gente não está parado, né? A gente Isso. continua aprendendo, discutindo, ampliando, e a internet possibilita muito isso. Imagina, anos 80, não sei não, galera endoidar de verdade, né? É, É, já que você tocou nesse assunto, assim, só para deixar claro que esse projeto das lives é um projeto de extensão que foi aprovado em agosto do ano passado. Claro que a gente não tinha ideia de fazer live, a ideia era começar, a gente aprovou um projeto dentro da Univarsal, na Pró-Reitoria de Extensão, que o projeto era fazer videoaulas, desenvolver videoaulas e outros, vamos dizer assim, outros conteúdos para a internet que a gente ainda não tinha clareza qual era. Depois de um certo tempo, a gente pensou num podcast. Né? Logo no sim. início, o Laio, que é nosso aluno, o Laio falou da coisa do podcast, e a gente discutiu muito. E aí, quando a gente ia começar o podcast agora em março, né, dentro desse projeto, a gente comprou o microfone, comprou mesa de som, uma série de coisas, e aí a coisa não se desenvolveu por conta da pandemia. Né? É. E aí surgiu a ideia de, olha, já que. E aí havia uma demanda dos alunos de querer conteúdo, material, nesse período que ia ficar trancado em casa, e a gente começou com uma live com a Elga, né, Foi. sobre internet, democracia, pandemia. Depois a gente fez uma com Newton, Onde Estão os Negros. Depois de Newton, a gente fez uma com o Hermógenes, né, sobre drogas, pandemia, etc. Depois a gente fez uma com Paula e com Bárbara, que é cineasta, Paula lá da universidade, Paula Galrão, e a gente está fazendo essa com você. Né? Como é que a gente se É. apropria, Delcides, de que forma pensar a religião, o conceito de religião permite a gente se apropriar, vamos dizer, desse momento que a gente vive? A gente está num momento, no mínimo, complexo, né, do ponto de vista político, e que está se tornando ainda mais complexo e complicado em razão de toda a crise que envolve o combate da pandemia. Né? Não necessariamente a gente vai falar disso agora, mas como pensar a religião ajuda a gente a compreender isso? Né? Como é que o conceito de religião ou a antropologia permite a gente compreender isso? Rapaz, essa é a grande pergunta, né? É a pergunta que eu acho que daria para a gente falar muito tempo. Mas assim, eu fiquei pensando, né? Você me passou essa pergunta antecipadamente, e eu fiquei pensando bastante sobre essa questão da definição de religião. Bom, a gente tem, já de um ponto de vista geral, a definição de religião vinculada, no meu caso, à minha área de pesquisa, de atuação, que é a antropologia da religião.
a gente tem uma série de autores, de definições, né? Não existe uma definição é, válida universalmente, né? Mas existem teorias, existem modos de conceituar e de entender o que é religião e qual é o lugar da religião na sociedade. Então, assim, se a gente fosse fazer um percurso dentro da própria antropologia, não daria para falar de religião sem passar, por exemplo, pelos evolucionistas, que foram os primeiros a fazer definição de religião. Taylor, James Fraser, discutindo na época, né, questões relacionadas a animismo, a relação entre magia, ciência e religião, e assim por diante, né? Daria para passar por autores, e seria importante passar nessa preocupação de definição, como Marcel Mauss, que é um cara sensacional, que debateu rituais, questões relacionadas a sacrifício, a prece, e assim por diante. Então, assim, daria para falar de muitos autores. Tem um autor, por exemplo, que eu gosto bastante, que é o Talal Assad. Ele tem uma crítica muito interessante a qualquer tentativa de definir religião. Eu acho isso muito interessante porque ele sempre diz que as definições de religião partem do cristianismo como a religião. E aí as outras religiões têm que se enquadrar no modelo do cristianismo para se definir o que é religião. Acho isso muito interessante, porque no final mostra o nosso limite para entender o que é religião. Mas já que eu não tenho essa pretensão de ficar tratando desses autores, de todos esses debates, que daria realmente pano para manga, seria muito legal, mas não é para esse momento, eu fiquei pensando em tratar religião, né, aqui na nossa conversa, muito mais no sentido daquilo que se atribui, do ponto de vista da prática cotidiana, das relações com a política, à religião. Então é menos, vamos dizer assim, uma tentativa de definir idealmente a religião e falar um pouco mais sobre o modo como religião se articula, por exemplo, como política, né? É mais ou menos por aí que eu pensei a questão da religião, né? Então, ao invés de propor uma definição, talvez pensar o modo como religião e política se articulam, sem definir o que é religião e sem definir o que é política, mas ao mesmo tempo percebendo aquilo que aproxima essas duas palavras no cotidiano, no funcionamento da vida, né? Então, é mais ou menos por aí que eu pensei. Então, já que não é para definir religião, inclusive porque tem aquela frase popular, né, que política, religião e futebol não se discute, então não vou discutir os conceitos de religião e política, apesar de estar com a camisa de futebol aqui, também não vou falar disso. É... mas é isso, né? Na verdade, o que nós vamos fazer aqui não é bem discutir religião, a gente vai, enfim, problematizar o lugar da religião frente, por exemplo, à política, tendo como pano de fundo essa questão, por exemplo, da pandemia. Por quê? Porque toda vez que a gente tem que definir religião ou definir política, a gente cai nos embates em torno da legitimidade do que é essa definição, né? Então a gente vai tentar escapar disso aqui, que eu acho que é importante, né? Para não ficar aquela ideia também de que existe uma definição melhor do que a outra, ou de que existe uma religião melhor do que a outra, porque também não funciona esse tipo de tratamento. Uhum. Bom, então vamos lá. Avançar mais um pouquinho. Se de um lado a gente não vai tentar fazer definição de religião ou de política, a gente pode também problematizar uma outra questão, que é a questão de que normalmente se diz que política e religião não se misturam, não deve se misturar. E eu acho que o ponto central das questões que estão aparecendo agora são justamente em relação a isso, a esse ponto de que religião e política não devem se misturar. Essa frase é ouvida, né, por várias pessoas. Normalmente quem fala é visto como alguém que tem alguma erudição, né, para dizer assim, olha, tem alguma fundamentação, é alguém que tem um discurso de verdade que deve ser respeitado. Só que isso tem uma data, ou pelo menos isso tem um momento em que passou a vigorar de forma mais evidente, que é mais ou menos ali dos séculos XVI e XVII, como eu disse no início, que é um período que me interessa muito. Particularmente esse período na Europa, aconteceram propostas muito claras de separação entre a igreja e o Estado, a política e a religião. Então, para entender um pouquinho só desse período, eu vou tentar ser rápido, porque, enfim, o tempo passa que a gente nem percebe. Então, eu vou Mas tentar, fica coisa de tranquilo, fica professor, né? tranquilo, O fica professor tranquilo. fala muito, o negócio é... Mas é Eu o estou seguinte, controlando né? o tempo aqui, fica à vontade. Tá bom, então. Deixa eu tomar uma aguinha que já secou aqui.
Bom, para entender o século XVI e XVII, que tem a ver com guerras entre cristãos, é preciso entender que antes dessas guerras entre os cristãos, que tem a ver com protestantes e católicos, disputando tanto reinados quanto o povo, né, no sentido de quem deveriam ser os fiéis, os seguidores, antes disso tiveram as cruzadas, né? E as cruzadas, eu gosto de pensar as cruzadas como um contraponto a isso que aconteceu no século XVI, que era um outro tipo de guerra. Era uma guerra contra o pagão infiel. As cruzadas, elas, se as pessoas pararem para pesquisar na internet as imagens, os vitrais das igrejas, as pinturas da época, as igrejas e essas pinturas marcavam sempre que as cruzadas eram os cristãos, os soldados de Deus, com a arminha na mão, né, com a arminha empunhada, que era a espada, com a cruz no peito, no escudo e na bandeira, indo massacrar o inimigo. Então, assim, a gente acha isso muito estranho, muito bizarro, né? Falando, caramba, e eram guerras em grande medida por território, né? Por exemplo, por Jerusalém, aquela coisa toda. No século XVI e XVII, quando parecia que as coisas tinham melhorado, né? Um Descartes da vida, um período de racionalização, acontece também, e talvez de uma forma até mais grosseira, guerra entre os próprios cristãos, um matando o outro. E é nesse período em que a coisa começou a ganhar contornos assim de caos, de assim, vai todo mundo se matar, né? Os cristãos vão se matar entre si, o irmão herege e os irmãos vão se matar uns aos outros, não vai sobrar nada. Bom, é nesse período que começam a surgir autores como Pierre Bayle, um cara muito interessante, e também o próprio John Locke, que eu também ando estudando bastante. Uhum. E o Locke escreveu a famosa Carta da Tolerância, que eu sempre falo dela, porque eu acho realmente incrível essa carta. E o grande desafio dessa carta, e aí eu vou encerrar essa questão do período histórico, para não delongar muito, é que o que estava em jogo ali na carta e no projeto liberal nascente era a separação entre igreja e Estado, entre religião e política. Esse desafio que foi colocado ali se tornou, na verdade, o grande desafio, o grande projeto da modernidade, inclusive, que é a separação das esferas. Toda a discussão, Luciana está aí online, está acompanhando a gente, uma discussão que a Luciana domina muito bem, passa pelas discussões do Weber, por exemplo, né? A ideia de secularização e tudo mais. Ótimo. Então, se esse é o grande desafio da modernidade, que é separar religião de política, isso está lá desde o século XVI, XV, XVI, a gente está aqui no Brasil, no século XXI, e aí a questão e que no Brasil, como é que se deu essa história, né? Se na Europa foi assim, cristão perseguindo cristão e tudo mais, como é que a coisa chegou no Brasil? Como é que a coisa aconteceu aqui entre nós? E aí eu vou fazer mais uma curva na conversa para pensar o caso brasileiro, principalmente... Eu dei uma pincelada hoje, muito rapidamente, nas diversas constituições brasileiras, desde 1824 até a última de 88, para pensar o seguinte: qual é o lugar da religião frente à política, frente ao governo, frente à ideia de Estado, no caso brasileiro. E é interessante que a primeira Constituição, que é a nossa Constituição Imperial, ela começa de um jeito muito interessante. Ela começa assim: Dom Pedro I, por graça de Deus, e unânime aclamação dos povos. É muito legal esse negócio de que, assim, Dom Pedro, antes de qualquer coisa, antes inclusive da aclamação do povo, ele é por graça de Deus. Claro, não podia ser de outra forma, porque todas as monarquias europeias, inclusive, partiam da ideia de que o rei era alguém que representava Deus na Terra. Né? Tem muita discussão em torno disso, e o absolutismo era a radicalização disso ainda. Era como se fosse a própria presença divina no mundo. Né? Então, Dom Pedro, quando diz que Deus, por graça de Deus, ele é o imperador, ele, claro, de que Deus ele está falando? É do Deus cristão. Mas qual cristão que ele é? Ele é um católico. E essa questão do catolicismo é um negócio muito importante em toda a história das constituições brasileiras, que é a seguinte: a Igreja Católica, ora, está visivelmente presente. Eu vou falar de algumas constituições em que a Igreja Católica é nomeada na Constituição, e em outras ela é escamoteada, ela fica ali nas entrelinhas. Mas a Igreja Católica é uma força muito importante na história política do Brasil. Isso, enfim, tem muita coisa interessante nesse sentido.
Mas ainda pensando um outro ponto dessa Constituição Imperial de 824, tem um trecho, que é o artigo 5º, que também é muito legal, é muito interessante, que diz assim: a religião católica apostólica romana continuará a ser a religião do império. É assim que está no artigo. Todas as outras religiões serão permitidas com o seu culto doméstico ou particular em casas para isso destinadas, sem forma alguma exterior de templo. Isso é interessante porque essa coisa de sem alguma forma exterior de templo era justamente a ideia de que essas igrejas protestantes, ele está se referindo, a Constituição tá, todas as outras religiões são os protestantes que estavam vindo principalmente por conta do Tratado de Comércio. Uhum. E eles não podiam ter templo com aparência de templo. Quer dizer, tinham que se reunir como se fossem casas. Não podia ter cruz na frente. Não podia aparentar ser uma igreja. E isso permeou boa parte da história do protestantismo, inclusive muitas igrejas. Até hoje não usam cruz na frente porque é resquício ainda desse período. E a outra coisa é de que todos os outros cultos, esses cultos protestantes, por exemplo, eles eram tolerados. Essa é a palavra que se usava. Eles eram aceitos, mas que fossem privados, que fossem feitos nesse ambiente mais recluso. Enquanto o catolicismo era a religião pública, nacional e oficial. Tanto é que Dom Pedro, nos artigos 106 e 141 da mesma Constituição, ele diz assim, que toda vez que os conselheiros do Estado ou a família imperial tivesse que fazer algum juramento, esse juramento era dado da seguinte forma: juro manter a religião católica apostólica romana. Então, assim, para não haver dúvida, né? Havia, durante boa parte do século XIX, uma religião oficial instituída pela Constituição como a religião brasileira. Isso é interessante porque a gente vai chegar no final da nossa conversa nessa questão de como que os evangélicos cresceram, então, e mais ou menos começam a ameaçar já há algum tempo essa hegemonia católica, né? Isso é uma Uhum. questão importante para a gente conversar também. Se eu estiver falando rápido demais, você me ajude aí, porque eu sou meio Não, para mim agoniado. tá tranquilo, para mim tá tranquilo. Deixa eu perguntar ao pessoal, tá legal para vocês, pessoal? Vocês estão assistindo? Eu estou entendendo com a maior tranquilidade. Deixa eu ver Tá se vem bom. alguma manifestação do pessoal. Tá super tranquilo para mim. Tá. Pode Bom, eu vou prosseguir. Ó, já vi um falando e aí coraçãozinho me vê. ali. É. Ó, subiu um coraçãozinho, mais um. Olha aí, coisa boa. Esses Ó, o corações pessoal são. tá aprovando. Tá tranquilo. Ó. É, Pode continuar. então vamos lá. Eu vou passar só mais um ponto em relação a essa Constituição Imperial, que é o artigo 179 dela, que diz assim: ninguém pode ser perseguido por motivo de religião, uma vez que respeite a do Estado e não ofenda a moral pública. Isso aí também deu muita confusão, deu muito debate e muita perseguição. Porque se ninguém pode ser perseguido por motivo de religião, é uma coisa. Mas aí tem uma vez que respeite a religião do Estado. E, segundo ponto, que não ofenda a moral pública. Ou seja, qualquer religião que apareça destoando daquilo que se espera da religião do Estado, ou, por exemplo, religiões proselitistas, que de alguma forma Uhum. não estão respeitando a religião do Estado, elas vão ser perseguidas. Ou religiões que são acusadas de ofender a moral pública. As manifestações afro eram todas perseguidas, porque todas elas eram vistas como ofensa à moral pública. Inclusive no Código Criminal são chamadas de vadiagem, charlatanismo, as rodas de capoeira, as rodas de música, de samba e tudo mais. Então, Uhum. assim, ao mesmo tempo que parece que está abrindo, né, ninguém pode ser perseguido por motivo de religião, mas tem duas religiões que já estão definidas na própria Constituição como objeto de perseguição, que é o protestantismo, que quer ir para os espaços públicos. A história do protestantismo é a história do espaço público. E eles não podem, aqui no Brasil, nem fazer proselitismo e nem ir para as ruas. E as religiões afro, pior ainda no caso, demorou muito mais tempo para eles serem tolerados no Brasil, né? Deixa eu seguir, eu não sei, já ia para a próxima Constituição, 1891. Só para dizer o seguinte: nessa nova Constituição, e essa Constituição é muito importante, porque ela é chamada Constituição positivista. E nessa Constituição, o nome de Deus é tirado.
E aí já começa a ter uma mudança, vamos dizer assim, ou uma tentativa de mudança. Marcado por esse positivismo, por esse racionalismo, a Constituição agora, o preâmbulo dela é basicamente o seguinte: nós, os representantes do povo brasileiro, reunidos em Congresso Constituinte para organizar um regime livre e democrático, estabelecemos e decretamos e promulgamos a seguinte. E aí vai. Deus saiu da Constituição. O negócio agora complicou. Complicou tanto que 30 e poucos anos depois, por pressão da Igreja Católica e da representação e da força política da Igreja Católica, Deus teve que ser reinserido. Mas já já eu chego lá. Então, essa Constituição, vamos dizer assim, mais humanista, mais racionalista, positivista, mais calcada numa ideia de progresso, de ciência, em que a política se separa da religião. Então, Deus não fundamenta a Constituição. Quem fundamenta a Constituição são os representantes do povo brasileiro que se organizaram e que propõem um regime livre e tudo mais. Bom, nessa Constituição de 1891 já aparece um ponto muito importante para todas as constituições seguintes, que é a ideia de que o Estado não pode, é vedado ao Estado estabelecer, subvencionar, embaraçar qualquer exercício de culto religioso. Todas as outras constituições vão repetir esse mesmo artigo e esse inciso. Então, de um lado, Deus foi retirado, mas a religião foi tratada nos termos mais sociológicos, digamos assim, né? Então, o Estado não deve subvencionar a religião, não deve bancar, não deve estabelecer, não deve subvencionar, mas também não deve atrapalhar nenhuma religião. Bom, e aí tem muita coisa aqui nessa Constituição, mas eu vou parar por aí, vou pular para a Constituição de 34, que reaparece Deus. Deus volta à cena, é o retorno de Deus na Constituição. E é uma Constituição interessante, que aí começa assim, eu acho muito interessante mesmo. Nós, os representantes do povo brasileiro, pondo a nossa confiança em Deus. Então vamos lá, esse negócio de Deus. Isso aí tem tudo a ver com as pressões que a igreja produziu em relação à formulação dessa Constituição. É muito interessante porque, em alguns casos, essa Constituição é uma daquelas que tem uma espécie de anteprojeto da Constituição que é disponível para a gente consultar, inclusive. Então, é mais ou menos assim, o que foi levado para aprovar e o que foi aprovado. E Deus não estava na Constituição, mas por pressão dos católicos, da Igreja Católica, Deus entrou de novo na Constituição. Então, assim, sem Deus não era possível nada. Estou falando tudo isso da relação de Deus com a Constituição para chegar ao nosso tempo, né? Deus acima de tudo e tal. Então, a gente vai chegar nisso aí. Então, ou seja, a relação de Deus com a Constituição está marcada na própria história das formulações, da fundamentação, da justificativa da Constituição. Quer dizer, como se a Constituição, nesses momentos, ela precisasse de algo maior do que ela para se justificar. E teria que ser Deus, né? Nesse caso, a maior... não havia justificativa maior do que essa e nem melhor. Então, assim, essa Constituição ela é muito interessante porque ela, por exemplo, coloca alguns pontos que vão ter desdobramento nas constituições seguintes também. Por exemplo, a ideia de que todos são iguais perante a lei, de que ninguém deve ser perseguido por convicções políticas ou religiosas, que ninguém pode ser privado dos seus direitos por ter qualquer tipo de crença. Ou seja, é uma Constituição que já começa a pensar no sentido dos direitos e dos deveres relativos à religião. Bom, vamos lá. Eu vou tentar ser um pouco mais rápido nessa parte. A Constituição de 46, de novo, a de 37 e a de 46 não agregam Deus novamente à Constituição. Deus só vai aparecer de novo em 1967, na Constituição produzida durante a ditadura militar. E aí, olha os termos, né? Mais uma vez, no preâmbulo. Deus, quando é para Deus aparecer, ele aparece logo no início, para não dar dúvida, para não criar falsas ilusões. Já diz logo no início. O Congresso Nacional, invocando a proteção de Deus, decreta e promulga a seguinte. E aí, vamos lá. É uma Constituição que ela é muito bem elaborada em relação às anteriores, ela avança em vários aspectos, reaparece a questão dos direitos, das garantias individuais, da igualdade perante a lei, a plena liberdade de consciência, exercício de culto e tudo mais. A gente sabe que isso é a Constituição.
As exceções, os atos institucionais, a gente sabe no que deram. Mas a Constituição que eles formularam é uma Constituição muito avançada. E aí chegamos na Constituição de 88, que é chamada Constituição Cidadã, e de novo Deus está lá. Deus está desde o início. Nós, representantes do povo brasileiro, reunidos em Assembleia Nacional Constituinte, para instituir um Estado democrático, promulgamos, sob a proteção de Deus, a seguinte Constituição da República Federativa do Brasil. E aí vai. Bom, não vou ficar remoendo essas questões, porque eu já falei demais em relação a isso. O ponto é o seguinte, de 7 constituições que nós tivemos, 4 delas colocam Deus como o fundamento, como protetor, ou como a justificativa da própria Constituição. Só que se de um lado a gente tem as constituições dizendo isso e aquilo, garantindo direitos, defendendo liberdade de expressão, liberdade de crença, liberdade de culto e tudo mais, a gente sabe que a lei diz muita coisa, mas a lei não diz tudo. E é isso que é interessante, porque a lei ela é objeto constante de disputas interpretativas. E sempre existem tensões em relação ao que a lei está dizendo quando ela diz determinada coisa. E aí a galera fica numa chave de disputa pela compreensão mais legítima do que está em jogo na interpretação da lei. Então, se é interessante perceber o que está escrito na lei, na Constituição, o que está lá é uma espécie de ideal, é aquilo que se busca. E o que eu vou falar de agora em diante, daqui a pouco, é o que acontece, digamos assim, o que é feito no cotidiano dessas relações entre Deus, igreja, religião e a política, nesse sentido do Estado, né? Bom, então vamos avançar. A perspectiva do que eu estou pensando... Deixa eu só fazer uma interferência aqui, Delcides. Deixa eu só interferir aqui um pouquinho. A gente está com 25 minutos, entre 25 minutos e 30 de live. A gente está fazendo uma live de 1 hora, só para informar o pessoal que as perguntas ficam para os 15 minutos finais, tá? Então, se vocês quiserem fazer a pergunta, eu posso anotar aqui, eu faço ao Delcides no final, mas as perguntas vêm no final, depois que ele fechar o raciocínio dele, porque previamente a gente discutiu o que iria falar. Só para o pessoal que está assistindo ficar informado. Vai lá, Delcides. Vou. Eu falei demais, né? Professor, não, é terrível. Né? Tá ótimo. Eu acho que tá muito bom. Olha um monte de coraçãozinho aí, porque tá bom. Aí. Bora lá. Eu tô vendo, minha mãe tá aí, meus irmãos. A família toda tá matando a saudade também. Uma live coletiva aí, família, alunos, Isso. todo mundo, professores. Pessoal, o vídeo, deixa eu só dar outro informe. O vídeo, ele fica disponível por 24 horas. O próprio Instagram, ele faz a gravação. Quando terminar aqui a live, ele pergunta se eu excluo o vídeo ou não. Aí eu digo não. Aí o vídeo fica disponível no... É só entrar na minha... Aí onde tem o meu perfil, ele fica disponível por 1 hora. Por 24 horas. Vai, Delcides, pode continuar. Tá bom. Vou tentar ser mais objetivo agora. Bom, eu tô pensando aqui o seguinte, né? Vamos se aproximar do que está mais perto da gente desse ponto de vista histórico, né? Primeiro, a gente fala muito que existe uma bancada evangélica. Existem evangélicos que hoje têm uma pressão tão grande ou mais até do que a própria Igreja Católica, né? A gente tem uma chamada Frente Parlamentar Evangélica. A bancada evangélica tem um peso muito grande, a gente sabe tudo isso. Só que quando a gente fala evangélico, é sempre bom tomar alguns cuidados, né? Então, por mais que eu vou tratar evangélico aqui de um sentido geral, bem aberto, bem amplo, mas nunca é demais dizer que tanto quanto religião, política, o termo evangélico ele é carregado de variações, né? Ele é um termo que ele tem uma capacidade de generalização muito grande. E ao mesmo tempo que diz muita coisa, às vezes não diz nada, porque ele fica esvaziado, porque ele vira uma espécie de imbróglio terminológico nesse sentido, né? Uhum. De que ele engloba tudo e ele não permite perceber as diferenças, então vira tudo farinha do mesmo saco. E evangélico é uma coisa muito ampla. Esse termo evangélico, aquilo que está subsumido nessa palavra, envolve, por exemplo, protestantes reformados, protestantes históricos, pentecostais, neopentecostais, que não são a mesma coisa, definitivamente. E dentre os próprios pentecostais existem várias
nuances, entre os neopentecostais, uma outra variedade muito grande também. Então, assim, sempre tomar esse cuidado, né? Quando a gente fala evangélico, a gente tem que tomar essa precaução de entender que evangélico é esse, que recorte que a gente está fazendo. E aqui eu vou fazer o recorte de toda vez que eu falo evangélico, eu estou falando particularmente da ala evangélico-bolsonarista, digamos assim, né? Quer dizer, são a gente está pensando nessa relação da política com a religião e eu vou focar particularmente nessa turma que é evangélica e acredita, por exemplo, que o Bolsonaro, o Messias, o presidente, ele é enviado de Deus, que se sente representado pelo que ele disse, reconhece nas falas dele, inclusive defende, procura defender as suas próprias incongruências e assim por diante. Então, é esse evangélico que diz que Deus colocou ele lá e que precisa defender esse homem que está ali para fazer o serviço de Deus na Terra. Bom, dito isso, eu acho que a gente pode avançar para o seguinte ponto. Esse momento nosso e a relação de política, religião e a própria pandemia. Saiu um decreto, 25 de março de 2020, o decreto 10.292, que trata da definição dos serviços públicos e das atividades essenciais. No artigo 3º, inciso 39, a gente acha a seguinte formulação: atividades religiosas de qualquer natureza, obedecidas às determinações do Ministério da Saúde. Então ele diz isso dia 25 de março, incluindo as igrejas dentro do escopo dos serviços essenciais, das atividades essenciais. Claro que isso não ia passar batido, isso ia render muita discussão, muita polêmica, e esse decreto, ao incluir as igrejas nas atividades essenciais, produziu diversos embates judiciais, inclusive. Um deles pelo Silas Malafaia, que não queria fechar a igreja de jeito nenhum. E aí ele entrou com um processo, se aproveitou desse decreto e da própria Constituição, com a questão da liberdade de culto, e foi para o embate para defender que a igreja era um serviço essencial. Então ele diz, por exemplo, a igreja é uma agência de saúde emocional, tão importante quanto os hospitais. Ou então, a fala do Silas Câmara, que também é um personagem muito interessante nesse contexto político nosso, que ele é o representante da Frente Parlamentar Evangélica, ele é deputado pelo Republicanos, que é o partido da Igreja Universal, que é um negócio, tá todo mundo ali, né? Então ele diz assim, que a igreja é uma assistência religiosa, um socorro espiritual, e que isso era um serviço essencial. Então, assim, as pessoas estavam numa situação de calamidade, de desespero, e onde elas vão encontrar refúgio. Elas, se ficarem doentes, vão para o hospital. Se elas estão desesperadas, elas vão para a igreja. Então a igreja teria que ficar aberta para socorrer essas pessoas. Mas aí surgem várias questões que a gente começa a se inquietar, né? Como cientista social, a gente fica sempre incomodado com tudo. A gente sempre quer saber um pouco mais, a gente sempre coloca uma pergunta diante das questões. E aí é isso, né? Eu não estou aqui de forma alguma para negar a eficácia da fé, o quanto a fé é importante, o quanto os milagres existem, as pessoas testemunham. Não estou aqui para colocar isso em questão. Estou pensando nos termos da relação com a política, né? O quanto que a disputa em torno da abertura dessas igrejas estava relacionada a interesses políticos. Então é nesses termos, tá? Então, os evangélicos, particularmente os líderes religiosos, eles começaram a se perguntar assim, mas e aí? Como é que a gente faz agora que a igreja passou a ser tratada como foco de contágio? Ou então, o que fazer agora? A gente obedece à lei de Deus, que diz que é para a gente se reunir e cultuar, ou a gente obedece à lei dos homens, que diz que é para a gente ficar em casa? Começaram a surgir vários embates no meio evangélico em torno disso. E, no geral, o argumento é basicamente o seguinte: a gente tem que obedecer à lei de Deus e à lei dos homens. E a Constituição garante a liberdade de culto, e a lei de Deus diz que a gente tem que se reunir. E o próprio presidente nos apoia nesse sentido. E olha o decreto aí, o decreto incluindo a igreja no serviço essencial. O que é curioso nesse rolo todo, nessa briga gigantesca, é que a maior parte dos pastores que pediram para as igrejas serem reabertas são pastores midiáticos. São pastores que estão fazendo seus cultos na internet, na televisão.
Então, a pergunta é, o que eles querem exatamente com a reabertura das igrejas? Qual é a questão que está em jogo para eles ali? Bom, isso a gente vai discutir já já de novo. Um outro ponto que começa a aparecer e pulular como uma questão importante para os líderes religiosos é que tipo de espiritualidade, que tipo de culto pode se fazer no ambiente virtual? Ou outra pergunta, que tipo de fé vai se desdobrar daí? As pessoas vão se desapegar da igreja? As pessoas vão perceber em algum momento que elas não precisam da igreja, de que elas podem, em suas próprias residências, cultivar algum tipo de espiritualidade? Essas questões todas começaram a aparecer. E junto delas, e aí olha só que coisa interessante, os pastores começaram a dizer um discurso afinado com o discurso do presidente, de que era alguma coisa menor, de que Deus ia salvar, Deus ia curar, Deus ia proteger, porque as pessoas estavam indo buscar a Deus. Então, assim, nesse momento é que as pessoas deveriam ir para a igreja, mais do que nunca, porque lá elas iam encontrar Deus e encontrar forças para enfrentar esse momento. Em nenhum momento eles discutiram, por exemplo, que é justamente no tipo de conluio que é uma reunião religiosa, é que o contágio se torna ainda mais claro. Só para se ter uma ideia, esse presidente da Frente Parlamentar, que é o Silas Câmara, que defendeu em março que deveria reabrir as igrejas, há uma semana foi diagnosticado com coronavírus. Quer dizer, você imagina E aí começaram a aparecer vários casos na Igreja Universal, por exemplo. Apareceram vários casos de pastores acometidos. E aí a pergunta é, se isso está aberto para culto e as pessoas estão em contato com esses líderes, eles vão ser os maiores transmissores possíveis, né? Então, o próprio Macedo voltou atrás, ele publicou um vídeo no YouTube dele em março, dizendo que isso era um exagero, e agora ele recuou. E ele, ao que tudo indica, ele está também cumprindo o isolamento. Bom, quando o Bolsonaro lança esse decreto e os evangélicos, esses líderes evangélicos em particular, se reconhecem no decreto de Bolsonaro como se ele tivesse, como se fosse o seguinte, né? A gente tem vários governantes, aliás, nos estados isso aconteceu, briga do Malafaia com o Witzel, em São Paulo, Dória. Aí a questão era, mas o presidente está com a gente. Esses governantes, esses governadores estaduais estão contra nós. Aconteceu em Pernambuco também. Mas o presidente está com a gente. E essa história do presidente estar com a gente apareceu também numa entrevista que o Bolsonaro deu no Ratinho, dizendo assim que achava um absurdo fechar os templos. Pronto, era o que faltava para o Bolsonaro reforçar ainda mais a aliança com a frente evangélica, com a bancada evangélica. Bom, por que eu estou falando isso? Né? Porque tudo tem sua contrapartida. Então, o Bolsonaro se mostrou disposto a reabrir os templos, por mais que não tenha conseguido, mas ele se esforçou em relação a isso, lançou um decreto e tudo mais, e virou objeto de controvérsias. Mas aconteceu o seguinte, um pouco antes, na primeira semana de abril agora, foi lançado um vídeo na internet que, na verdade, era inspirado numa coisa que aconteceu nos Estados Unidos, que foi uma convocação que o Trump fez em março ainda, de que dia 15 de março seria o Dia Nacional da Oração, para enfrentar essa situação, para Deus proteger a nação. E o Bolsonaro fez a mesma coisa aqui. Ele fez uma convocação nacional para o jejum, no dia 5 de abril agora. E o que é interessante, esse vídeo é um vídeo incrível para ser compreendido sociologicamente. É um vídeo muito interessante mesmo. Porque no vídeo aparece a fala de mais ou menos 30 líderes religiosos do Brasil todo. O vídeo começa com a fala do Bolsonaro e termina com a fala dele, e durante todo o meio do vídeo são esses pastores falando. E assim, a vinheta do vídeo diz o seguinte: estamos diante da proclamação santa feita pelo chefe supremo da nação. Bom, isso aí diz muita coisa, né? Quer dizer, o presidente convocando os evangélicos para um dia de jejum. E o vídeo recebe falas curtas, né? Porque é um vídeo de 5 minutos, mas tem a imagem e falas breves desses líderes. Olha os nomes, só para deixar todo mundo, se quem não viu o vídeo, dá uma olhada. Marco Feliciano, Edir Macedo, Silas Malafaia, Valdemiro Santiago, R.R. Soares, José Wellington Júnior, Jorge Linhares, Samuel Ferreira,
Abílio Santana, Estevão Hernandes e Samuel Câmara. Só esses nomes, para quem conhece o meio evangélico, já diz muita coisa. Porque se esses nomes isoladamente já nos causam calafrios, digamos assim, imagina todos eles reunidos de forma inédita, em torno de uma questão comum, em torno de um objeto comum, que é essa convocação para o jejum. Então, dentre os líderes, tem lá o próprio Malafaia, fazendo, enfim, ele é uma espécie de representante, como se diz, ele é uma espécie de ponta de lança de Bolsonaro frente à crítica ao isolamento social. Então, ele está o tempo todo rebatendo que isso tem que acabar, que é um absurdo. Ainda que o Macedo tenha recuado, digamos assim, mas inicialmente ele também está ali presente. Então é o seguinte, para resumir a história, né? Essa convocação para o jejum nacional acontece justamente no período em que o Bolsonaro estava caindo. Ele estava caindo, inclusive, em credibilidade entre os evangélicos. Estava caindo exponencialmente, né? E aí, assim, é uma espécie de tentativa de reatar essa relação, essa aliança com os evangélicos. Bom, olha só. E aí a gente chega no seguinte ponto, né? Essa turma toda, desses líderes evangélicos, dessa turma que representa essa frente parlamentar e a bancada evangélica, ela é uma turma que tem muita força na internet, uma audiência, muitos seguidores. Então, assim, gente que quando fala tem muito impacto, tem uma força muito grande mesmo. E, só aqui, situando, eles se uniram, né? Assim, sempre foi Malafaia contra Macedo, e aí, de repente, os dois estão no mesmo vídeo, se unindo, para mostrar ainda mais essa aproximação em torno de um ideal comum, que é, vamos dizer assim, a reaproximação ou fortalecimento da relação do Bolsonaro com os evangélicos. O que as igrejas têm feito, então? Várias igrejas grandes, como essas, por exemplo, do Macedo, R.R. Soares e tudo mais, elas são igrejas que já têm uma arrecadação muito grande, são igrejas muito fortes. E essas igrejas, elas não precisam, elas vamos dizer assim, elas já conseguem se manter muito bem, inclusive, com os recursos que já estavam dispostos ou que as pessoas continuam doando, porque muitas delas possuem uma relação apenas pela internet, digamos assim. Mas as igrejas também estão aderindo como uma forma de não perder a arrecadação, e eu acho que esse negócio da arrecadação é importante nessa preocupação com a reabertura das igrejas. Por exemplo, estão aderindo tem um aplicativo na internet, que é um aplicativo chamado Eu Igreja, que é um aplicativo que possibilita que as pessoas paguem os dízimos e as ofertas, as contribuições para esse aplicativo, uma espécie de iFood. Ele tem uma lógica parecida com Uber, com essas coisas, que aí a pessoa paga, eles pegam um valor, um percentual de 5%, e o restante repassa para o líder. Então, assim, as igrejas estão aderindo a esse tipo de prática, que é uma novidade, que é uma mudança muito radical, mas que tem funcionado. Uma outra coisa são os cultos online, que as igrejas estão também realizando, assim, toda hora tem lives, cultos pela internet, que é uma forma de se provar, vamos dizer assim, de se evidenciar a necessidade da comunidade, da reunião e tudo mais. Bom, fechei esse argumento. A outra parte, e eu vou ser bem rápido mesmo, tem a ver com o crescimento evangélico. Tá? Oi? A gente tem 10 minutos para abrir para perguntar. Tá bom. Só para sintetizar mesmo, por que esses evangélicos têm tanta força? Por que esses pastores têm tanta força? Por que essas igrejas têm tanta visibilidade? Isso aí tem uma história, tudo a gente pode situar nesses termos. Quer dizer, a gente tem, no primeiro censo, no século XIX, o Brasil era quase 100% católico, era 99%, 98% católico, era um percentual assim, assustador. Até porque a gente viu na Constituição de 24 que tinha uma religião oficial no Brasil. Então, assim, isso é muito marcado. Ao longo do século XX, desde a primeira década do século XX, surge um ramo dentro do protestantismo que é o responsável pela virada, que são os pentecostais. O protestantismo já está aqui desde o século XIX, mas eram em minoria.
não tinha uma força, uma presença pública muito evidente. Então, quando surge o pentecostalismo no início do século XX, começa a ter uma virada, mas essa virada só vai acontecer de fato a partir dos anos 50. Por mais que o crescimento, por exemplo, da Assembleia de Deus tenha sido alguma coisa inacreditável, para usar a palavra da Luciana, inigualável, a partir dos anos 70 é que o jogo vira de uma forma muito considerável, com o surgimento do que se chamou de neopentecostalismo. Por que há esses dois movimentos? Né? O movimento pentecostal já dá uma visibilidade e o neopentecostal ainda mais. A galera da sociologia da religião, Luciana está aqui acompanhando a gente, pode falar muito melhor do que eu sobre isso, ela trata esse crescimento evangélico com um conceito de mercado religioso. Então eles dizem o seguinte, existe igreja para todo gosto, existe igreja para todo interesse, para todo tipo de interesse, para todo tipo de necessidade. Se você quer emagrecer, tem uma igreja, se você quer engordar, tem uma igreja. Existe um mercado, a disponibilidade dos bens de salvação está aí cada vez mais plural e mais diversa. Isso é um grande atrativo, porque a gente tem, por exemplo, uma igreja católica que se afastou muito do povo nesse sentido institucional e no tipo de discurso. Até algumas décadas atrás, as missas eram em latim, quer dizer, não se aproximava das pessoas. Então, o pentecostalismo, e particularmente o neopentecostalismo, ele tem um discurso que é muito próximo do discurso neoliberal e muito próximo do discurso vamos dizer assim, da prosperidade, da graça de Deus que alcança e que faz todo mundo se dar bem, quem não quer, né? Então é isso. Só para situar que é o seguinte, os anos 70 e 80 é um período muito importante para entender o crescimento evangélico, que hoje já passa de 22%, 23%, né? Quer dizer, tem projeções que se fazem de que o Brasil pode perder a hegemonia católica na próxima década, né? 2032. Por quê? Oi? 2032. 2032, daqui uns dias aí, o Brasil perde a hegemonia católica se os evangélicos continuarem se mantendo nesse crescimento. Deixa só eu fazer um comentário aqui. Ó. Eu peguei esses dados pela Datafolha. Como você falou, no primeiro censo brasileiro, o país se dizia 99,9% católico. No primeiro censo. Em 1980, eu acho isso interessante e que tem relação com o que você falou. Claro que no primeiro censo, 99,9%, eles não aceitavam as religiões afro, né? Em 1980, ainda o Brasil se diz católico ainda por 90% da população, segundo o IBGE, em 90. Atualmente, é 50%, ou seja, de 1980 para cá, caiu de 90% para 50%. E a perspectiva de um demógrafo, que é o que é mais comentado, é de que em 2032 o Brasil chega a 40% de evangélicos, né? Compreendendo evangélicos dentro dessa heterogeneidade que você falou, de pentecostais, neopentecostais e uma série de outras coisas. Era só para enfatizar. Queria enfatizar também que, segundo o Datafolha, desse grupo dos evangélicos, 70% dos evangélicos que se dizem evangélicos votaram em Bolsonaro. Né? É claro que tem outras religiões, mas quando a gente fala de católicos e evangélicos, eles correspondem a 80% dos brasileiros. Né? Ou seja, esses dois ramos, católicos e evangélicos, correspondem a 86% do peso religioso no Brasil, da religião. Né? Deus, a gente está se aproximando do final. Eu vou ler algumas perguntas aqui, porque falta muito pouco, e daqui a pouco o Instagram vai colocar automaticamente esqueci o nome, a contagem regressiva, né? A Luciana Dutini, ela está perguntando se ela queria saber se tem mais alguma classificação mais recente das igrejas evangélicas ou mesmo só das pentecostais, se há alguma classificação nova. E assim eu entendi. E um outro rapaz, que eu não peguei o nome, eu peço desculpas a ele pergunta se essas atitudes do presidente não deixariam em dúvida o Brasil ser um Estado laico. Né? Eita! Vamos para a Luciana. Se a transmissão for cortada, você já sabe que não fui eu, foi o Instagram. Tá? Se acabar, antes disso, já vou dizer logo que foi muito legal. Eu espero ter sido bem entendido, né?
A gente vai falando atropelado para falar tudo, que é Não, falar foi rápido. ótimo, eu adorei. Luciana, eu acho muito interessante essa questão. Na verdade, eu já me deparei com ela quando eu estava fazendo iniciação científica, lá nos anos 2003, 2004, que era o seguinte, né? A gente tem essa classificação, ela é um pouco engessada, né? Quer dizer, essa coisa de que tem os pentecostais. Aliás, o Paul Freston, o Ricardo Mariano falavam em ondas, né? Então você tem a primeira onda, que é a Assembleia de Deus, congregação, segunda onda, entra Deus é amor, Brasil para Cristo e tal, Igreja Quadrangular, e a partir dos anos 70, o que se chamou de neopentecostalismo, que é uma variação do pentecostalismo que se abre, vamos dizer assim, para o mundo, que se abre para os costumes, né? Enfim, para a televisão, para a sexualidade e tudo mais. Eu me deparei com essa questão porque eu fui fazer pesquisa sobre uns pregadores na Praça da Sé, lá em São Paulo, e eles eram de igrejas que, do ponto de vista dessa classificação, seriam neopentecostais, porque são igrejas chamadas do tipo comunidade alguma coisa, que surgiram ali nos anos 90, por exemplo. Só que se elas têm nomes e elas são datadas no período atribuído ao neopentecostalismo, eles são igrejinhas com modelo pentecostal. Então é muito complicado esse enquadramento, vamos dizer assim, dessa classificação do que é neopentecostal exatamente, né? Bom, isso é um ponto, né? O outro é o seguinte, a gente tem acompanhado, por exemplo, movimentos muito interessantes acontecendo nas igrejas históricas se aproximando das neopentecostais. Antes se falava de pentecostalização do protestantismo histórico. E agora já se fala em neopentecostalização do protestantismo histórico, o que é uma loucura. Inclusive, uma coisa que está acontecendo na própria Igreja Católica, né? Com os movimentos carismáticos, né? Estão se aproximando mais dos neopentecostais do que necessariamente do pentecostalismo. Então, é muito complicado, né? Essa classificação ela está se mostrando mais limitada, porque a gente vai ficar falando que tudo neopentecostalizou. Será que já não é outra coisa? E a gente não sabe dizer muito bem o que é ainda, né? As classificações estão gaguejando, estão ficando velhas. Será que já não é hora de pensar? E eu acho que é isso. Eu não sei se tem alguém produzindo uma reflexão mais nesse sentido, né, dessas novas configurações. E eu acho, sinceramente, assim, eu ando pensando nisso, inclusive depois do convite do Fernando, é que eu fiquei pensando mesmo, que assim, esse novo contexto de igrejas virtuais, de lives, de cultos online, isso vai produzir uma coisa que eu não sei ainda no que vai dar também. Quer dizer, as igrejas se aproximando das mídias sociais de um jeito diferente, da tecnologia de um jeito diferente. Então, assim, claro que já sempre teve não, mas já há algum tempo tem igrejas que transmitem o culto online. Grandes igrejas já faziam isso. Mas agora você imaginar, por exemplo, que tem um pastor pregando sozinho dentro da igreja e as pessoas estão acompanhando de casa. O que isso vai produzir no sentido da espiritualidade, da relação com comunidade, enfim, com o que se crê, com o que se entende como uma prática saudável de espiritualidade, é um negócio que eu também não sei onde vai dar. Então, assim, a gente está vivendo um turbilhão de modificações, de influências, que eu acho que estão envelhecendo nossas definições, nossas classificações. Vou para a segunda pergunta, senão eu não paro mais. Qual é a Do segunda Daniel, pergunta? ele botou o nome aqui, é o Daniel Andrade. Vai, pode fazer. O que ele perguntou mesmo? Colocou o nome, Daniel Andrade. Qual é a pergunta? A pergunta era se os atos do Bolsonaro não colocariam em xeque o país laico. Rapaz, de novo, a Luciana tá aí acompanhando, é quem manja do negócio. Eu fico até sem jeito de falar na frente dela, porque ela sabe tudo. Mas é porque o tema da laicidade é um tema muito importante para a sociologia da religião, que é o debate sobre secularização, desencantamento. É uma coisa que, vamos dizer assim, tem uma ancoragem nas discussões weberianas, de novo, né? Então, assim, o que é esse Estado laico? Por um tempo se 30 pensou... segundos, Delcídio. 30 segundos e a live vai acabar. Infelizmente, aí não vai dar para responder a pergunta de todo mundo. Eu vou fazer a última frase. É uma frase de efeito para acabar, tá? O Estado laico não é o Estado sem religião. É o Estado de todas as religiões, onde todas as religiões têm o seu espaço. Então, quando você tem um Estado de uma religião, ele não pode ser laico.